né? Padre, o senhor está fazendo uma análise que eu acho que é muito importante a gente pontuar para o pessoal que está assistindo a gente. O jeito que o senhor começou o programa, né, de trazer como, num jeito bem popular, assim, que eu vou falar, como a gente tira a limonada do limão, né? Se a gente leva para Deus, tudo concorre para o nosso bem. Então a gente... bono, né? A gente consegue tirar coisas boas na nossa vida individual disso que está acontecendo. Cada um, dentro da sua realidade, consegue sim crescer em intimidade com Deus, porque Ele jamais vai ficar ausente da nossa vida, né? Mas a gente não pode cair no que eu costumo dizer, no jogo do contente da Poliana, né? E não querer olhar para a realidade tal qual ela é. Então, você olhar que existem sim intenções claras, que o padre disse, né? A gente não sabe se isso foi fabricado ou não, a história vai revelar, mas que eles estão fazendo uso dessa pandemia para controlar o nosso comportamento e imprimir um novo jeito de se viver, a gente não pode fechar os olhos para isso e achar que isso é de gente sem fé, de gente pessimista, não pode. Então a gente tem que lidar com as duas coisas. Uma coisa é a sua vida individual, aquilo que Deus faz, independente da circunstância. E sempre fará. E sempre fará. Agora, a outra coisa é esse contexto que a realidade mostra, né, padre? Então, a gente precisa olhar para isso, que é o que o programa quer dizer. Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso, porque senão a gente fica oscilando, né, entre as duas coisas. Acha que Deus pode ficar ausente do mundo, né? Isso não vai acontecer. Ou também faz aquele jogo do contente, tudo é bom, tudo é... Imagina, a gente não pode ser pessimista. Não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de olhar para a realidade tal qual ela é. Inclusive como uma forma de combate, né, Isa? Exatamente. Eu acho que esse termo novo normal, ele já não pode cair bem. Já é um slogan, né? Exatamente. Ele já foi cunhado para mostrar para a gente que... para exigir da gente uma mudança de comportamento. É quase uma exigência. É uma aceitação, né? O novo normal não é novo o termo. Ele já vem sendo usado. Aí quem quiser depois pesquisar na internet vai ver que é um termo cunhado, ou seja, é fabricado, é bem pensado. É um termo bem elaborado, de um jeito bem bonitinho, para te vender uma coisa bem ordinária, como se fosse normal. E tem um impacto psicológico, claro, né, padre? Você vai encontrar, é um livro é uma bibliografia básica, do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Ele vai explicar como ao longo das últimas décadas, os engenheiros sociais, né, estudam métodos, aplicam experiências na massa da sociedade para testar a reação delas, o nível de poder de comando que tem. E isso existe. É uma forma de colocar, vamos dizer assim, as rédeas sobre uma população ou populações inteiras. Esse é um grande poder que se dá a um governante que se prepara para usar assim, a população como massa de manobra. Então, há a engenharia comportamental, a engenharia, a psicologia comportamental, de aos poucos assim, fazer as pessoas irem aceitando como normais coisas que antes seriam absurdas. Né? É uma coisa assim que pega os incautos. Se você pegar uma rã e colocar ela dentro de uma caldeira, com a água morninha, ela vai gostar. É quentinha, a água e tal. E aí você vai aumentando a temperatura aos poucos, ela não percebe. Quando ela percebe, ela já está cozida e já está morta. É isso que se faz no mundo, em muitas situações. Se utiliza um gatilho, eu causo o problema, espero a reação e vendo a solução. Que é tudo o que nós estamos vendo hoje. Né? Então veja, por exemplo, o nível de obediência civil ao uso de máscaras. É necessário? Não é. Não há uma palavra nem da própria ciência. As pessoas estão cientificistas, colocando a ciência como se fosse Deus. Você conversa com um especialista, ele fala que é para usar máscara. Aí você vai consultar um outro especialista, ele diz que não. Primeiro porque essas máscaras que a gente usa, essas máscaras padrão, dizem que não serve a alguns especialistas. Pessoas da área da saúde dizem que só serve aquelas máscaras, a tal da N95, aquela sim que eles usam nos hospitais. Alguns professores de educação física dizem que se você for correr, fazer algum exercício de máscara é super perigoso, porque você pode aspirar e acaba aspirando de volta o gás carbônico que está expelindo. Então veja, não há consenso, mas
a maioria adere, sem refletir, sem pensar em uma coisa e em outra, mas obedece. E ai de quem falar contra. Ai de quem né? falar contra, e aí você testa o nível de independência da pessoa enquanto indivíduo e o quanto a sociedade está ou não adestrada. Porque há décadas também no Brasil as pessoas não são educadas para serem racionais e independentes. Elas são adestradas para não pensarem e somente obedecerem sem questionar. Isso é muito perigoso. E um vira polícia do outro ainda, né, padre? É aquela coisa do evangelho do vizinho entregando o vizinho. E aqui no estado de São Paulo eu não tenho notícia, mas lá no estado de Santa Catarina foi noticiado em jornais, né, de que uma família estava na sua própria casa com seus filhos, netos, sobrinhos, reunidos num sábado à noite para comer uma pizza, música rolando, o vizinho chamou a polícia. A polícia entrou na casa daquela família sem um mandado de busca, sem nada, sob o pretexto da pandemia, dizendo que era aglomeração, impedindo uma família de confraternizar. Agora, é normal isso? Até onde eu sei, nós estamos numa democracia, temos o Estado de Direito, você só pode entrar na minha casa com um mandado. E com autorização, um mandado assinado por um juiz, não com qualquer pretexto. Né? Você vê como aconteceu aqui em Araraquara. Uma senhora sentada num banco de praça, ser carregada por 3 homens e presa, Então, padre, porque eu estava acho... ali sentada somente numa praça ao ar livre. Isso é normal? Não é? E outra coisa, até mesmo nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, não é? Esse distanciamento, essa coisa de não poder mais um cumprimentar o outro, de ficar se olhando assim de longe como se o outro fosse uma peste, né? De olhar para o rosto de uma pessoa, de um irmão ali na missa e não poder ver o rosto da pessoa. Né? Eu até brinco, tem gente que está melhor com máscara, porque a falta de boniteza é grande, é melhor ficar com... Mas você poder ver o irmão, olhar assim o rosto da pessoa, são coisas que desumanizam e que a gente não percebe. Chega o fim do dia, você vai dormir, você sente aquela opressão, aquela tristeza. E não é falta de fé nem de oração. É que você vai sentindo, pressentindo uma opressão que é do mundo, por sobre cada um de nós. Então, são coisas para a gente parar para pensar. E na oração, sempre, né? À luz da palavra de Deus e também inspirados pelo Espírito Santo, a gente vê a realidade. O que é verdade e o que é mentira. E ter condição, né, discernimento para julgar. Isso aqui é bom, é prudente. Isso aqui é um exagero, é uma paranoia. Então, quer ver outra coisa positiva? Higiene. Eu acho que o povo brasileiro, no geral, vai sair mais preocupado com a higiene. Você sabe que havia, sim, pessoas no Brasil que não lavavam as mãos em ocasião nenhuma. Né? Lavava a mão quando ia tomar banho. Porque lavava tudo, estava lavando a mão. Agora há uma preocupação maior com isso. De lavar a mão várias vezes ao dia. Isso é benéfico para a sociedade. Né? Muito bom. Agora, até quando o nosso povo já ganha tão pouco? Né? Os produtos aí, às vezes tem uma pequena inflação, aumenta um preço, uma verdura, um legume. O povo brasileiro preocupado em comprar o seu arroz com feijão, a sua mistura. Será que não tem gente por aí deixando de comprar uma mistura, um leite, para comprar álcool gel? Porque o governo não está distribuindo álcool gel, mas está mandando todo mundo usar. E sobrevalorizou. Álcool gel antes era irrisório o preço. Hoje já não está tanto assim. Muita gente lucra ainda. Se dispõe a lucrar com a desgraça alheia, aquela velha história, né? Enquanto um chora, o outro lucra vendendo lenço. Né? E se a gente não fica atento, nós somos simplesmente tratados como mesmo massa de manobra. Uma sociedade acéfala, que não pensa em conjunto, que simplesmente é manobrada, que tudo aceita. Isso é muito perigoso, porque um dia, se continua assim, num nível, né, vamos dizer, desproporcionalmente ao que é hoje, mas então o dia que chegar um ditador, nós vamos aceitar? O dia que chegar alguém, no ano que vem, disser assim, fecha as igrejas na Semana Santa de novo, nós vamos aceitar? Tem certas coisas que a gente não pode aceitar como normal. E não se trata de rebeldia, de teoria de conspiração, coisa de maluco. Não, é simplesmente a realidade. A gente tem que ser fiel ao que está vendo. Antes, tinha coisas que não eram assim. Por que agora a gente vai aceitar? E como eu andei falando,
A serpente também falou para Adão e Eva que o novo normal era querer ser Deus. E olha no que deu. Não deu muito certo, né? Nós somos